O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Fabrício, diácono Sandro, povo de Deus, hoje celebramos o 27º domingo do tempo comum, e a liturgia nos convida a meditarmos um pouco sobre a beleza do matrimônio, sobre a beleza do casamento. É interessante todo esse entendimento litúrgico espiritual que hoje Deus quer nos comunicar para nos lembrar algumas verdades que nos foram esquecidas. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o casamento é algo natural ao ser humano. Por isso que diz o autor do Gênesis, que tendo Deus criado o homem, mesmo que o homem desse aos animais, nomeasse os animais, convivesse com os animais e com toda a criação, ele se sentia só, porque o homem não foi criado para a solidão e o egoísmo, o homem foi criado para a comunhão. Então existe no ser humano uma tendência natural à comunhão, a unir-se com outra pessoa. E o que acontece então nessa sagrada liturgia? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pega uma aptidão natural humana, que é o casamento, que é o não querer estar só, que é o recusar-se à solidão, e Ele eleva aquilo que é natural para o campo sacramental. Então o casamento, o matrimônio, por uma graça de Jesus de Nazaré, se transforma em sacramento. E o que significa sacramento? Sacramento é o sinal visível e eficaz da graça de Deus. Então, quando um homem e uma mulher contraem matrimônio, quando eles recebem o sacramento, esse casal se torna o que? Um sinal visível e eficaz da graça. Ou seja, o casal, o casamento, torna aqueles que eram dois uma só carne, para que sejam sinais de Deus. Então aqui nós já começamos a ver a beleza do matrimônio, quando ele se torna então esse sinal divino, esse sinal da graça.
Todavia, como todo sacramento, o matrimônio também existe características que lhe são próprias. Todo sacramento é assim: a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos. Cada sacramento contém atributos, características, e não é diferente com o sacramento do matrimônio. Em primeiro lugar, para que o matrimônio seja válido, lícito, nós temos que voltar ali no livro de Gênesis, aonde nós ouvimos: homem e mulher, Ele os criou. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então a primeira coisa para que aconteça o sacramento do matrimônio é que tenha um homem e uma mulher. É necessário então que existam esses gêneros opostos para que aconteça o sacramento do matrimônio. Depois, uma outra característica desse sacramento, Jesus vai dizer, é a indissolubilidade. Ele é algo para sempre. É isso que nós escutamos no Evangelho. É isso que os nubentes, os noivos, prometem diante do altar: prometo amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. O sacramento do matrimônio traz esse caráter de eternidade. Hoje, na nossa sociedade moderna, dificilmente nós compreendemos esse mistério do casamento, porque nós estamos numa sociedade que está acostumada com tudo que é passageiro, uma sociedade líquida, uma sociedade descartável, que tudo se esvai muito facilmente. Então, quando nós falamos por todos os dias da nossa vida, quando nós pensamos em algo que seja duradouro, isso parece que foge da nossa razão e consciência. Todavia, meus irmãos e minhas irmãs, quando nosso Senhor institui este sacramento, Ele institui por um motivo, porque todo casamento é sinal do único e grande casamento de Cristo com a igreja. O grande noivo é Jesus de Nazaré. A grande noiva é a igreja que espera até que esse casamento seja consumado na eternidade, no céu. Por isso, Cristo, Ele é fiel à sua noiva, e a igreja é fiel ao seu noivo, e eles não podem se separar. Por isso que nosso Senhor disse: ninguém separe o que Deus uniu. Agora, a pergunta que nós devemos ou podemos nos fazer é: como conseguir viver essa promessa dentro do casamento? Como viver essa união duradoura? A primeira coisa que nós precisamos entender, para compreender e para viver um casamento, assim como é a proposta de Jesus, indissolúvel, que ninguém separa aquilo que Deus une, nós precisamos entender a dinâmica da cruz. Porque a maioria das pessoas e dos casamentos se acabam porque as pessoas rejeitam a cruz, não entendem a cruz. Infelizmente, hoje em dia, nós queremos viver um conto de fadas, como das princesas da Disney, onde o casamento tem que ter o príncipe encantado, a princesa, e depois, como diz, são todos felizes para sempre. Mas isso só acontece na história lá do filme. A única que está no País das Maravilhas é Alice. Aqui no mundo real, nós temos sofrimento e alegria, nós temos momentos de tristeza e momentos de júbilo. Nós acordamos um dia muito bem, felizes, comunicativos, e no outro irritados, sem paciência, com vontade de ver ninguém. Isso é o ser humano. Ninguém vive um mar de rosas. No mundo existe a cruz. Na vida do padre existe cruz, e não é diferente na vida dos casais. O problema é que a nossa sociedade quer viver uma sociedade que exclui qualquer tipo de cruz, quer viver uma imperturbabilidade inexistente, aonde parece que a cruz é quase que um atentado de Deus contra nós.
Mas a cruz, as dificuldades, os obstáculos, o sofrimento é uma condição humana nesse mundo. Enquanto nós estamos aqui, nós somos vulneráveis. Agora, nós precisamos nos fortalecer em Cristo, para que a cruz não seja sinal de separação, mas seja motivo de amadurecimento. Na cruz, nós precisamos enxergar a salvação que está escondida. E isso não é só no casamento, mas é na vida. Hoje as pessoas não conseguem perseverar em nada. Começam um trabalho e param, começam um projeto e não vai para frente. Por quê? No primeiro obstáculo já pensam em desistir, em jogar fora. Não podemos ter essa mentalidade, porque ninguém vai longe dessa forma. Nós precisamos entender que a cruz é uma escada, é uma ponte, é um trampolim para a eternidade. A cruz faz parte da vida, e eu posso fazer com que ela me esmague, eu posso fazer com que ela acabe com a minha vida, ou eu posso olhar para ela e encontrar a salvação que está nela escondida, e através dela buscar um amadurecimento espiritual, um amadurecimento de vida. Então o que falta nos casais é o entendimento que a cruz faz parte, e na verdade a cruz é necessária se nós queremos uma maturidade afetiva, emocional e espiritual. Então nós cristãos aprendemos desde cedo que não devemos fugir da cruz, mas quem quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. E o amor exige oferta, o amor exige sacrifício, o amor exige doação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa é entender: a cruz faz parte da vida. Abrace-a e transforme ela em salvação. Depois, no sacramento do matrimônio, ele começa aqui no altar, diante do sacerdote, do diácono ou do ministro leigo autorizado. Mas o matrimônio, a igreja nos ensina que apesar dele começar no templo, no altar, ele termina no leito conjugal, no quarto do casal, o que a igreja chama de consumação do casamento. Ali, num ato de amor conjugal, o sacramento é consumado e ratificado. E é interessante porque quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, quando então eles se unem, eles então são tão íntimos que um se desnuda na frente do outro. Ninguém sai sem roupa pela rua ou vai ao encontro de uma multidão. Você só se desnuda na frente daquela pessoa que lhe é íntima, no caso o casal. Mas para um casamento ser duradouro, é necessário que essa nudez seja muito mais do que uma nudez do corpo e física. É necessário que haja o desnudar da alma. Para que o casamento flua bem, é necessário que um desnude para o outro o mais íntimo de si. Porque se você não confia na tua mulher, se você não confia no teu marido, você vai confiar em quem? Você escolheu essa pessoa para estar contigo. Então no casamento é necessário o diálogo das coisas mais profundas da alma. Dizer: olha, eu estou mal, eu estou angustiado, eu estou impaciente. Que se abram um com o outro. Que as mulheres não vão resolver o seu problema lá no salão da tia Maria, e nem os homens lá no barzinho do João. É lá dentro. O diálogo tem que acontecer em casa, um desnudo na frente do outro, para que possam um compreender o outro. 98% das confusões de casamento seriam resolvidas se um tivesse a ousadia de se abrir e se despojar para o outro, assim como prometem no altar. Meus irmãos e minhas irmãs, e é necessário que esse desnudar, ou seja, aquilo que fica nu, é claro e objetivo. E assim tem que ser no casamento. As coisas precisam estar muito claras, principalmente as mulheres. Às vezes as mulheres, elas querem dar sinais para os homens entender. Ela quer jogar verde para colher maduro. Fala assim: não, eu vou dar um sinal para ele vai entender o que está acontecendo. Deixa eu te contar um segredo: não vai entender.
O homem tem um pequeno delayzinho na cabeça, que ele precisa que a mulher seja clara, que ela fale objetivamente. Se tivesse clareza, resolveria o problema da senhora e o meu também. Porque depois chega assim: padre, o meu marido, você não sabe como está acontecendo lá em casa. Se você fosse clara, objetiva, e disser: olha, isso é o diálogo que precisa acontecer dentro da família, dentro do casamento, senão a coisa não vai fluir. Padre Léo dizia que o diálogo é tão importante e que deve ser sereno, porque gritar, a gente só grita para quem está longe. Quando a gente vê uma pessoa que está longe e ela não pode nos ouvir, então eu grito, eu amplio a voz. Agora, dentro de casa, no casamento, o homem e a mulher se tornaram uma só carne. Então os corações estão juntinhos. Não precisa um gritar com o outro. E se grita, é porque as almas já estão separadas e distantes há muito tempo. Então nós não podemos deixar que essas pequenas coisas se infiltrem dentro da nossa família e acabe roubando a nossa paz, roubando a graça de Deus, que não quer que nada separe aquilo que Ele uniu por uma graça sacramental, de você ser esse sinal visível e eficaz da graça de Deus. Então é necessário que abraçar a cruz, é necessário o diálogo, e muito importante, em especial para os jovens, mas também para os não tão jovens assim, que estão namorando. O namoro, ele é muito importante para o casamento, porque o namoro é uma preparação para o casamento. Ou você acha que a preparação do casamento é aquele cursinho de 6 meses, ou sei lá quantos encontros que a pessoa faz? Não. A preparação do matrimônio é o namoro. O namoro precisa ser vivido saudavelmente para que aconteça o casamento. E então, como que tem que ser um namoro para que o casamento seja duradouro? De conhecimento. O jovem ou quem está namorando tem que conhecer o outro, para depois não se surpreender ou se frustrar. Então não precisa ser precoce e rápido. É necessário conhecer, é necessário entender quem é aquela pessoa, sua família, seu jeito, para que assim você possa já ir pensando naquilo que você vai construir de forma sacramental. Então, queridos filhos e filhas, é preciso que entender uma coisa muito importante. Por que os namoros são tão frustrados? Porque geralmente nos namoros de hoje em dia o centro é o ato sexual. Os jovens ficam num fogo, um atiçamento, uma coisa, e aí o que acontece? A relação sexual vira o centro, não conhece o outro porque está mais preocupado com a satisfação carnal, casa, 3 meses está separando. Se você colocar cada coisa no seu lugar, a ação conjugal, o ato sexual é para o casamento, o namoro é conhecimento. Se tudo estiver no seu lugar, as coisas dão certo. Mas quando eu quero atropelar as coisas, então tudo já começa desregrado. Então é necessário esse entendimento da nossa consciência cristã católica. Agora, uma coisa também é muito importante. Se o namoro é um tempo de conhecimento, ele também não pode ser um tempo da enrolação. Por quê? Porque é importante o sacramento. Eu fico muito triste quando tem pessoas que são desimpedidas, não tem nenhuma irregularidade, moram juntas e não se casam por causa de festa. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer festa. Ah, porque eu estou esperando ser promovido, esperando isso, esperando uma coisa de faculdade. E aí fica juntado, proibido de comungar porque está em pecado, não podendo confessar, em vez de receber o sacramento. Olha, a festa a gente faz depois, faz festa de 1 ano de casado, de 3 anos, de 30 anos, mas o mais importante é a bênção sacramental, é a bênção de Deus. Depois você gasta 100 mil reais na festa, dá uma festa de arromba, e as pessoas ainda saem falando mal de você, falando um monte de coisa da sua festa, e adiantou o que? Esperar tudo? Não, receba a bênção.
Busque a graça de Deus em primeiro lugar. Os casamentos mais bonitos que eu assisti foram dentro do Santíssimo, 10 pessoas, às vezes até menos, pessoas que estavam com um entendimento: eu quero receber o sacramento, a minha união com Deus. Então não fica tardando. É preciso ter o conhecimento, mas é preciso também saber a hora do amadurecimento para receber essa graça especial que Deus quer distribuir para nós. Então isso é importante, meus queridos filhos e filhas, para que um namoro saudável é um reflexo de um casamento duradouro. Esses são os pequenos detalhes, as pequenas coisas que vão nos ajudando nesse caminhar em direção à graça divina. E namorados, saibam de uma coisa: não fiquem com essa história: eu estou esperando o meu José, eu estou esperando a minha Maria. José já foi casado com Nossa Senhora, Maria já foi casada com São José. Não fique esperando o marido dos outros, não. Procura o seu. E José foi um só. José foi santo, Maria foi preservada do pecado original. Agora todos os outros homens são pecadores, e todas as outras mulheres são pecadoras também. Não existe a pessoa ideal, existe a pessoa real. E é isso que a gente tem que ter consciência. E o casamento é para quê? É para que eu possa dizer: olha, apesar das imperfeições daquela pessoa, eu escolho ter uma vida com ela em direção à perfeição que é Cristo. Isso é o casamento. Não é a união de dois perfeitos, é a união de dois pecadores caminhando em direção à única perfeição que é Cristo. Por isso que uma coisa muito importante que nós temos que entender: ninguém se casa para fazer o outro feliz. Isso é impossível. Fazer alguém feliz é impossível ao ser humano. Nenhum homem é capaz de realizar e dar plenitude a outro. Só quem pode fazer alguém feliz é Deus. Jesus Cristo é a felicidade. E o casamento é para quê, padre? Vocês prestaram atenção na primeira leitura do Gênesis? Da onde Deus tirou a mulher? Da costela de Adão. Ele não tirou a mulher dos pés. Por quê? Porque a mulher não é escrava do homem. Ele não tirou a mulher da cabeça. Por quê? Porque a mulher não é dona do homem. Apesar que muitas acham que são, mas geralmente não é. Ela não é a dona do homem. Deus tirou a mulher da costela do lado, porque ela é sua companheira. Porque os dois são companheiros em direção à felicidade que é Jesus Cristo. Eles são companheiros a caminho da felicidade que é o Senhor e o seu reino maravilhoso que Ele preparou para nós. Então, queridos filhos e filhas, tendo essa mentalidade, nós precisamos começar a construir a nossa casa na rocha. Começar a construir a nossa família. Não adianta ficar só reclamando do teu marido, não adianta só ficar reclamando da tua mulher, do teu filho. Tem que fazer a tua parte. Começa a rezar. Quantas penitências você fez para salvar o seu casamento? Quantas madrugadas você levantou para rezar pelas pessoas que você acha que está perdida dentro da tua família? Comece a construir a tua casa sobre a rocha, e você vai entender o que Jesus fala dessa durabilidade da família. Comece a rezar, comece a jejuar, comece a levantar as madrugadas, comece a ser frequente na vida da confissão sacramental, comece a ter vida de eucaristia, de adoração ao Santíssimo Sacramento. Comece a rezar com o teu marido, com o teu filho, a ter momentos de oração dentro da tua casa, porque se você construir a tua casa na rocha, mesmo que venham ventos, mesmo que venham tempestades, chuvas fortes, você terá a tua família de pé, não vai cair. A promessa é dele, ele está conosco. O problema é que na maioria das vezes somos nós que não estamos com ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos a partir dessa liturgia, dessa Eucaristia, começar a buscar essa graça de ir construindo a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos nessa rocha que é o Senhor Jesus. No diálogo, no perdão, na compreensão, na doação. No salmo que nós escutamos, algo muito importante foi nos dito pelo salmista,
que a esposa é uma videira fecunda no coração da casa, porque todo matrimônio, ele tem um fruto, e o fruto do matrimônio se chama filhos. Os filhos são os frutos que vêm dessa união conjugal. Mas infelizmente hoje em dia, os cristãos se fecharam à vida, porque perderam o entendimento bíblico evangélico do que é o filho. Nas Sagradas Escrituras, o filho sempre foi um sinal de bênção, de graça dentro da família. Hoje as pessoas veem o filho como o quê? Despesa, e quanto que eu vou ter que gastar. Ou seja, vamos nos fechando no egoísmo, vamos nos fechando em nós mesmos, e aí enquanto, por exemplo, os muçulmanos se multiplicam, os cristãos diminuem cada vez mais. O cristão deveria ter uma alegria de ser aberto à vida, porque olha, o único que pode criar as coisas do nada é Deus. O homem não tem a capacidade de criar as coisas do nada. Tudo que o homem cria é a partir de uma matéria pré-existente. Nada vem do nada. E tudo que o homem cria, nada tem vida por si mesmo. Agora Deus não. Deus cria do nada e Deus dá uma vida. E quando o homem e a mulher em amor conjugal geram uma vida, então eles se tornam como que co-criadores com Deus, porque eles se tornam também como que criadores na criação, porque dão a vida naquele casamento, dão a vida que vem naquele ventre, dão a vida nessa abertura, uma coisa tão grandiosa e bonita. Eu não estou dizendo para você ser igual a um coelho, eu estou dizendo para você ser aberto à vida. Eu estou dizendo que é importante. Nós temos, os filhos são bênçãos, os filhos são dádivas de Deus. E nós, como que nós vamos cristianizar esse mundo? Com uma geração nova, com uma geração de filhos educados na fé. Eu não estou preocupado só em a gente ter grandes engenheiros, grandes filósofos, advogados, isso e aquilo. Eu estou preocupado em nós termos grandes santos, porque em cada época difícil, Deus envia santos para edificar aquele tempo. E aonde estão os santos que vão edificar esse tempo? Nos ventres dos casais católicos, que devem buscar a fecundidade, para que possam com toda certeza ajudar nessa sociedade, construindo esse reino de Deus, que também é nosso, como nós vamos ouvir na oração eucarística. Então são coisas muito importantes. Olha, o namoro santo, a abertura à vida, o desnudar, o diálogo. Olha quantas coisas a liturgia traz para nós, para nos ajudar a viver esse sacramento, esse sinal visível da graça de Deus. Então vamos aproveitar para irmos construindo tudo isso na presença do Senhor. E por fim, queridos, tudo isso que nós dissemos nos mostra então que a igreja se preocupa com a família. A família é uma instituição importantíssima, tanto que o próprio Jesus quis ter uma família. Jesus pegou São José como seu pai adotivo, a Virgem Maria como sua mãe terrena. Se Deus quis ter uma família, é porque a família é importante. E nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos abraçar o ideal da família. Nós temos que defender os valores do Evangelho. Nós temos que defender os princípios que nós aprendemos desde pequeno. Não podemos abrir mão dos ideais cristãos. A família é a bandeira que nós temos que levantar e carregar à nossa frente. Como, padre, a gente vai fazer isso? Não é indo lá na internet fazendo um textão, dizendo um monte de coisa. Isso é bobagem, é só para trazer raiva e ira. Se você quer que a sua família, se você quer ser um defensor da causa da família, então a primeira coisa que você tem que fazer é buscar dentro do seu lar ser santo. A primeira coisa que você tem que fazer é lá na sua casa rezar, é lá na sua casa ter diálogo, é lá na sua casa ser diferente, porque nós não vamos convencer o mundo que vale a pena seguir esses ideais com conversa fiada. Nós vamos convencer o mundo com o testemunho.
Nós vamos convencer o mundo mostrando que no nosso lar é diferente, mostrando para o mundo que ainda em 2024 vale a pena seguir o Evangelho, vale a pena seguir o ideal da família, vale a pena a tradição que nós recebemos dos apóstolos. É isso que nós precisamos fazer, irmãos e irmãs, testemunhar, para que o mundo, em meio às trevas, enxergue em nós a grande luz. E uma vez que nós vamos participando, uma vez que nós vamos colocando dentro do nosso coração a causa da família, e vamos buscando a santificação da nossa mesma, então nós vamos caminhando para fazer parte da grande família. Você conhece a grande família? Não é a do Lineu e da Nenê, não. É a grande família do céu. Essa grande família que nós estamos buscando, que nós queremos participar, e que só vamos atingi-la se nós conseguirmos, se nós buscarmos com coração sincero a graça do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos viver a vida nova dos batizados. Nessa liturgia, vamos pedir e colocar nessa Santa Eucaristia um pedido: que Deus abençoe a minha família, que Deus ajude o meu casamento, que Deus me dê força para suportar as cruzes, que eu não fuja da cruz, que eu abrace, que Deus me ajude a não só ficar com um discurso bonito, mas que eu seja um testemunho de oração. Aquilo que João Paulo II dizia, que a minha família, que o meu casamento seja uma verdadeira igreja doméstica. A minha casa precisa ser a verdadeira igreja onde habita o Espírito Santo, através não de uma Bíblia aberta ou da imagem de São José colocada num canto, mas através do testemunho da vivência coerente e autêntica do Evangelho. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos envolva com sua sombra, e que a Sagrada Família de Nazaré seja para nós intercessão, mas também um exemplo a ser seguido. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.